Shalom, shalom, graça e paz, povo de Deus. Hoje estamos aqui no nosso programa que se chama Despertar. Chama-se Despertar. Estamos a trazer o nosso tema que fala da palavra de Deus, se podemos divorciar e voltar a casar. Vou passar a palavra ao nosso pastor. Nosso pregador. Pastor não. Nosso pregador, né? Nosso pregador. Que vai nos esclarecer a importância. Podemos casar, podemos divorciar e voltar a casar. Então eu passo a palavra ao nosso pregador. A minha primeira pergunta é, que eu acabei de fazer, se podemos divorciar e voltarmos a casar. Uhum. Obrigado, paz e graça lá em casa a todos que nos ouvem, a todos quantos estão nos a assistir. Obrigado, minha irmã. Essa é uma pergunta pertinente que todo mundo está à espera de uma resposta em relação a esta questão, visto que o momento que nos encontramos é um momento que muitos não sabem mais por onde queiram ouvir a verdade. E como diz a palavra, que nos últimos dias a luz se converterá em trevas, ou seja, o anjo das trevas se converterá em anjo da luz. Amém. Portanto, e já está a acontecer. Tanto entraram muitos falsos, aquilo que antigamente que se pregava, em que todo mundo acreditava, hoje deixou de ser. E estamos a notar práticas das quais são ilícitas dentro da igreja. Verdade. E então vamos à pergunta. Relativamente a essa pergunta, que se podemos, depois de casar, ou seja, depois de divorciar, se pode voltar a casar. Exatamente. Em primeiro lugar, quero dizer que o divórcio, já para sintetizar, não é permitido biblicamente. E eu vou explicar primeiro nessa questão o porquê que não é permitido, porque dessa confusão, e também não é permitido voltar a casar depois de se separar. Amém. Mas agora temos que analisar aqui a questão da cultura judaica e as palavras de Jesus, o porquê Jesus falou desta forma em Mateus 19. O que é que ele estava a querer dizer? Por essa razão, muitos fazem confusão naquela palavra que ele diz, a não ser por fornicação. Então as pessoas pensam que, então peraí, então quer dizer, se houver uma fornicação e tal, eu posso me separar e voltar a casar. Essa é a tal confusão que até muitos servos de Deus não conseguem perceber e estão a se divorciar com as suas mulheres, pronto, e quererem casar outra vez. Então aqui todos vão poder ter a resposta hoje, se realmente há um demônio que entrou na igreja para destruir casamentos, para poderem saciar as suas vontades carnais. Hoje aqui vai-se saber tudo. Vamos começar. No princípio, Jesus diz que, quando lhe fizeram a pergunta, Senhor, é lícito que um homem pode repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Bom, a resposta dele disse logo que, pronto, negativo. Ok? E ele diz que, e veio acrescentar, no entanto, antes de ele
antes ele tinha dito que vocês não leram que no princípio Deus o que uniu torna um só e nenhum homem se separe. E eles quando dizem no Senhor que mas o Moisés nos permitiu para dar carta de divórcio, e Jesus explicou muito bem, diz assim, não, ele vos permitiu isso por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim. Ou seja, quando ele diz que no princípio não era assim, e é sempre assim. Ou seja, quando ele diz que Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, quer dizer que foi algo só para aquele tempo, para aquele momento. Não quer dizer que não é para perdurar, não é para sempre. Mas parece que há vontade das pessoas, achando que aquilo com bons olhos, de querer continuar com essas práticas, de querer sempre repudiar a mulher por qualquer motivo. Mas o Senhor agora vem aqui enfatizar, vem dizer que, olha, isto é assim, também ainda vos digo que qualquer que deixar a sua, mas eu vos digo, qualquer que deixar a sua esposa e casar com outra, a não ser por causa da fornicação, ou etc., ou prostituição, está a cometer adultério. Esse ponto é que está a fazer confusão às pessoas. Exatamente. Será que podemos separar e voltar a casar por causa da prostituição, etc. Então aqui vamos lá. Vamos ver uma coisa. Como é que era o casamento judaico? Quando eles quisessem casar, a mulher ficava algum tempo, certo? Na casa dos pais do noivo. Embora aqui na altura não chamavam noivo, mas era só, pronto, já considerado como marido, mulher, mas no processo ainda estando lá na casa dos familiares do noivo, para ver durante aquele tempo todo se realmente é certa ou não, e depois ia passar na parte final que eles chegavam, que eles chamavam noite nupcial, depois de verificarem que se a mulher não é virgem, então consumava-se o casamento. Bom, então vamos ver uma coisa. Temos que analisar uma coisa, temos que ser um pouco inteligentes, não precisamos ser muito inteligentes para entender isto. Vamos ver uma coisa. Antes dessa mulher, quando chega lá, ok? Quando chega lá na casa dos familiares do noivo, durante aquele processo todo, e quando chega no noite nupcial, e esta mulher já antes tinha estado com um homem ou mais homem, não se sabe, na forma deles, a mulher tinha que ter só na sua vida um homem, ok? Ou seja, a partir do momento que já tivesse mais de um homem durante a sua vida, já era considerada prostituta. Okay. Uma mulher com mais homens na sua vida. Portanto, tinha que ter só um homem, ou seja, guardava a virgindade até uma certa altura chegasse o casamento, e aquele primeiro homem, que seria só um homem para a sua vida. Está a ver? Sim. Então, se tivesse mais de um homem, já antes do casamento, já era considerada como prostituta. Está a ver aqui a questão? Okay. Então, quando chega no dia de noite nupcial e eles notam, por quê? Porque eles punham um lençol ou
coisa assim, branca. branca. Sim. Se ficasse manchada de sangue, então Ficava que a mulher é virgem. Muito bem. Sim, Quer verdade. dizer que aquele homem é o homem para a vida dela e ela era a mulher certa para Errada aquele para homem. aquele casamento. Então consumava-se o Exatamente. casamento. Amém. Então, ao detectar que não é virgem, então quer dizer que era prostituta. Então, o que acontece? O casamento Termina não tudo. existe. Ok. Não vai existir o Não vai casamento. existir. Amém. Está a perceber? Vou perceber sim. Por isso que Jesus disse assim, a não ser... Você pode repudiar, a não ser por prostituição. É essa tal situação da prostituição. Jesus não foi, não, por causa do adultério, não. Não disse isso. Por causa da fornicação ou prostituição. Porque isto só existe quando alguém está numa vida mundana, de andar Sim, aqui sim. e ali, a dormir com qualquer uma ou com qualquer um. Tá vendo? Isso é prostituição. Sim. Seja homem, andar com tantas mulheres é prostituição. Percebeu? Bom, agora, quando se já é casada, se fosse casada, não era necessário até os fariseus colocarem a pergunta desta forma. Por quê? Porque eles próprios já, quando a mulher se adulterasse dentro do casamento, eles apedrejavam. Está a ver? Havia já uma lei deles, desta forma, que eles faziam. Para eles era assim, a mulher adulterou, apedrejavam até a morte. Daí que nós estamos a ver a razão que, ou seja, não é só depois de casar, mesmo estando naquela fase de compromisso de poder casar, quando está na casa dos familiares do noivo, e a ser apanhada em fornicação com outro homem, já consideravam adultério. O que acontecia? Podiam apedrejar esta mulher. Muito bem. Está a perceber? Estou a perceber, sim, amém. Por isso que eles colocaram a pergunta desta forma e não colocaram no sentido de adultério, porque adultério eles próprios já resolviam. Amém. Mas, como já há uma confusão no meio deles e eles querem continuar com aquilo, Jesus já vinha ensinar aonde? Mateus 5, lendo versículo 28, aí em diante. Onde Jesus já andava a ensinar, a falar sobre o mesmo assunto, e ao falar sobre aquilo, os fariseus já tinham ouvido aquilo que ele ensinava. E como procuravam lhe apanhar em algum motivo, que todos nós sabemos o porquê, qual é o motivo, mais tarde, lá mais à frente, é que eles vêm colocar a mesma pergunta agora. Está a perceber? Estou a perceber, amém. Senhor, pode um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Porque eles sabem muito bem que Moisés tinha lhes dado aquilo. Então, eles achavam que Jesus tinha que vir continuar. Se ele é o servo de Deus, é aquele que nós temos que crer que Deus enviou, deve continuar com tudo aquilo que Moisés ensinou. Então, nós temos que lhe perguntar. Isso mesmo, amém. Se pode ou não podemos. Exatamente, amém. Ali Jesus sintetizou o mesmo que ele já tinha falado em Mateus 5, ali aqueles versos 28. Sintetizou. Continuou a dizer a mesma coisa. Amém. Por quê? Porque eles faziam
aquilo não apanhando a mulher se realmente fornicou ou se é prostituta, não queriam saber sobre isso. Bastava apenas um motivo qualquer, mandavam embora. Davam uma carta E era de repúdio, para repudiar a mulher voltar à casa dos seus pais. Mas não eram motivos certos. Então Jesus vem colocar, pelo menos, o motivo certo. Por quê? Temos que perceber uma coisa. O casamento judaico, em parte, tem a ver com não só na parte carnal que se fazia, o físico, mas também tinha a ver com a parte espiritual, que é Exatamente. que aquilo demonstrava que aquilo que estava a vir, que é o Senhor, não é? Aquela mulher virgem estava a representar como como igreja virgem sem mácula. Estás a Amém. perceber? Então, Sim. quando casava-se essa mulher virgem, é isso aí que Jesus vai vir para casar a igreja. Amém. Igreja virgem. Amém. Por isso que aí é a razão. Mateus 25 está a falar sobre as 10 virgens. Tudo está interligado. Por isso que ele dá essa hipótese de dizer que, a não ser por prostituição. Está a perceber? Posso fazer uma pergunta ali? Quer dizer que uma pessoa prostituta não vai entrar, não vai herdar o reino de Deus. Amém. Verdade. Quem está se a prostituir, por exemplo, com outros deuses, etc., não vai entrar no reino de Deus Amém. ou no reino de céus. Verdade. São exemplos. Está a perceber? São exemplos. Daí isso quer dizer que quando se consumar o casamento é para a vida eterna. Portanto, não há mais volta, já não se pode Sim. divorciar. Porque tem pecadores, tem também mulheres e pastores que se divorciam e voltam a casar por 3 vezes. É normal isso seja esse tipo de situação, porque há mulheres que casam 2, 3 vezes e acham normal. Há pastores também que casam 2, 3 vezes e acham normal. E isto é um bom exemplo Bem, que possa... sinceramente, bom, essa mas é uma outra questão que nós estamos a evidenciar no seio cristão. No outro bloco, eu já falei, já expliquei mais ou menos que como é que, quando é que Deus faz com que o tal termo, Deus uniu, ninguém separa, e quando é que começa? Amém. Eu expliquei lá a dizer que a partir do momento que a pessoa vai coabitar com a sua mulher, Deus começa a vos considerar um só. Amém. Ainda tirando a parte da bênção, etc., né, que existe na igreja, etc., dos pais, mas a partir daquele momento vocês estão já ligados. Deus começa a vos considerar um só. Porque a ligação, aquilo começa a partir do ato sexual.
Mas lá eu explico melhor isso. Vou aqui só falar da questão que me colocou, Amém. se é possível ou não. Amém. É assim, em Romanos capítulo 7, está a dizer que, Romanos capítulo 7, de 1 até 3, por aí, está a dizer que a mulher está ligada a vida toda ao seu marido, enquanto o seu marido vive. Amém. Portanto, só ao falecimento do marido, não é? Está a dizer que na lei do marido está escrito assim. Amém. Portanto, falecendo o marido, a mulher fica livre. Aí pode voltar a casar. Mas ali o apóstolo Paulo falou desta forma em relação à mulher. Mas espera aí, porque alguém pode também dizer, não, isto está a dizer só a mulher, só a mulher é que está ligada, mas eu como homem não estou ligado. Verdade. Mas não pode ser assim. Então vamos pensar assim. Por isso que eu disse que nós temos que ser pelo menos um pouco inteligentes. Não necessitamos de ser muito inteligentes para perceber as coisas. Por isso que quer dizer que a palavra deve ser analisada antes de ensinar, antes de pregar. Amém. Para quê? Para não haver deturpação. Está a haver deturpação porque as pessoas não refletem, exatamente, não pensam, porque a própria palavra está a dizer em Jeremias, medite nela dia e noite. O que é meditar? Amém. Você tem que procurar sempre um tempo, pensar. Eu falo por experiência própria. Quando estou a pensar sistematicamente sobre aquela palavra que eu li, sim, não tendo entendimento no momento, insistidamente vem a revelação. Amém. Porque Deus está a ver que você está à procura. Exatamente, verdade. Estás à procura da verdade. Então ele abre teu entendimento sobre o assunto. Amém. Se a mulher está ligada a si a todo o tempo que o homem, marido, vive, então peraí. Então, eu também como marido não tenho hipótese. Exatamente. Porque a mulher está ligada a mim enquanto eu vivo. Então quer dizer que enquanto eu vivo, também tem que estar ligada a ela. A minha mulher está ligada a mim. Amém. Então, correto, se o que Deus uniu, homem não separa. Amém. Então, se na lei do marido, enquanto eu viver, aquela que é a minha mulher, não tem como me separar, porque Deus uniu, ninguém separa. Então, não posso me separar com a minha mulher. Está a perceber? Essa palavra ali de Romanos 7 não é só porque a mulher está ligada, o homem também está ligado. Está ligado. Amém. Verdade. Isso é que as pessoas precisam entender. Depois em Coríntios, capítulo 7, na mesma, por ali, dos versos 1 a 2, depois a pessoa, se quiser ler, ir no verso 10 a 11, vai ver que o apóstolo Paulo está a dizer também que o marido tem a sua esposa, não deixe. Ou seja, não se separe da sua esposa. A sua esposa não deixe o seu marido. Quer dizer, não se separe do seu esposo, do seu marido. Está bem claro o que as pessoas querem. Verdade. Será que são demônios que entraram na mente das pessoas, dos pastores, etc., de pessoas que se dizem servos de Deus e não conseguem perceber isso? Ainda bem que eu não aceito o título. Título tem. Não aceito carregá-lo porque há muita vergonha. Exatamente. É verdade. E eu costumo dizer isso. Se fosse possível, se os títulos fossem vestuários, eu rasgava vestuários de muitos. Verdade. Que têm títulos. Verdade. Então, seriam títulos a rasgar. Mas para não haver
tanta vergonha, continuo a aceitar o meu ser chamado irmão Adolfo. E é com muito prazer que eu normalmente aceito isso. Então essas pessoas, essas mulheres que estão a fazer essas coisas e servos de Deus, fiquem a saber que a partir deste momento ninguém mais diga que não compreende, não percebe Mateus 19, Mateus 5, Romanos 7, 1 Coríntios 7, não pode dizer mais. Aqui estão aqui a verdade. Porque Deus já, desde que Deus me chamou, tinha me colocado esse espírito de revelação. Revelar a sua palavra. Amém. 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 Portanto, fica bem claro. Amém. Amém. Fica bem claro que não há divórcio, não existe biblicamente desta forma, não da forma que as pessoas entendem. Todos eles, se puseres aqui, vão dizer sempre, não, o divórcio é permitido, só no caso de haver prostituição, não sei quanto. Todos eles falam a mesma coisa. É verdade. Mas aqui, essa é a pura verdade. Eu digo aqui, todos aqueles que neste momento estão a se separar, ou aqueles que se separaram e casaram com outras mulheres, estão no pecado. Estão no pecado. Fiquem a saber isso. A partir de hoje, você que está me ouvindo lá em casa, eu digo-vos assim, se quem tiver numa igreja que o pastor numa outra hora tinha casado, deixou a sua mulher e foi casar com uma outra mulher, eu recomendo de você deixar essa igreja. Pode ser polêmico o que eu estou a dizer que seja. No dia do juízo, o Senhor vai cobrar isso. Se vai cobrar, se eu estou a falar uma heresia, estou a falar mentira, que Deus me cobre naquele dia. Ficam bem claras essas palavras. Amém? Porque se Ele me chamou, Ele me levantou, embora que muitos não respeitam, mas naquele dia, ao vos dizer, como um dia o Senhor tinha me enviado num sítio, onde havia crentes que tinham abandonado o Senhor, e o Senhor manda-me ali, que é para poder fazê-los voltar ao Senhor, para que eles se arrependessem, porque muitos deles tinham entrado numa vida, sei lá, pecaminosa. O Senhor mandou-me para eu poder ir lá lhes pregar, para que eles se arrependessem. Amém? Aquilo foi... fui assinar um contrato de trabalho. Naquele contrato eu assinar, entregando folheto, e o Senhor diz no meu ouvido, com a voz audível, e diz assim que eles me disseram, né? Assim que eu entrego o folheto, e eles me dizem, vais trabalhar no sítio tal. Ao mesmo tempo, o Senhor me diz, audivelmente, lá tu vais ministrar. E eu até na altura não sabia bem o que era ministrar, porque eu nunca tinha ministrado. Amém. Só me dava revelações. Amém. Mas naquele dia, eu fiquei a me perguntar, mas como é que eu vou ministrar? Eu nunca, não sei, o que é isso? Bom, na verdade, eu fui em casa, à noite ao dormir, é que o Senhor, em sonho, vem me mostrar história de uma pessoa dizendo que tem arma, e eu lhe perguntei por que você tem arma. E ele diz que é para se proteger. Eu disse, não, peraí, então, você acha que tendo arma para se proteger, e se alguém quiser te matar, você não vai morrer? Você está enganado. É verdade. Você sabe qual é a melhor arma? É verdade. Ele perguntou o que? Eu disse, olha, é a Bíblia. Amém. A Bíblia. Porque a Bíblia mata os teus pecados, mata a tua parte, aquilo que é carnal. Amém.
e vai te transportar para o outro mundo, que é a Verdade. vida eterna. Portanto, e comecei a pregar a palavra a partir daquele dia. A partir daquele Glória a Deus. instante, Glória a comecei a pregar a palavra e nunca mais parei. E Amém. começaram a se manifestar pessoas que eram crentes, porque eles viam que eu jejuava, mas eu fazia trabalhos forçados mesmo que eles. Diziam, pô, peraí, mas este homem como é? Então você não come, na hora do almoço você não come, tá? E mesmo assim estás a trabalhar igualzinho conosco, não sei o que. E Deus começou a manifestar diferença, tantas coisas. Amém. Eles começaram a me chamar de profeta. Por quê? Porque o primeiro terremoto que houve na Itália, acho que foi em 2009, não sei, né? Por aí. Eu disse, estão a ver esse terremoto que aconteceu na Itália? Então, Vejam, vai dar volta. Vai acontecer em vários outros países. E quando eles viram aquilo, disseram, peraí, quem é que está aqui? Mas eram sinais para eles perceberem verdade. o porquê que eu fui lá. Eu sabia que Deus é que me enviou lá, mas eles não sabiam. Eles só viam coisas, não é? Inclusive, os cacifos pegaram fogo, todos deles. E o meu que estava no meio deles todos, o meu não pegou fogo, não queimou. Disseram, mas peraí, mas quem tu és? Todos eram sinais. Estávamos para sair do trabalho, para ir apanhar o comboio, começou a chover uma chuva torrencial. Epa, caramba. E eu disse, não, peraí. Lembrei. Disse, ok. Não dá, né? Na porta mesmo, levantei as mãos, comecei a orar. Eu disse, Senhor, pode parar a chuva só no instante? Amém. Até onde pelo menos nós podemos entrar no comboio. Mas parece brincadeira. Foi mesmo assim. A poder dele. A chuva parou. Parou e corremos, entramos. Assim que nós entramos logo no comboio, a chuva voltou. Eles disseram, pô, glória a Deus. Mas como é? Você... E começaram a me chamar de profeta. Houve muitos sinais. E esses irmãos todos começaram a deixar de fumar, de beber. E disseram, nós também vamos jejuar glória a Deus. E voltar à igreja. E voltaram à igreja. Isso é verdadeiro amor. Estás a perceber? Amém. Por isso que eu não preciso que alguém me exalte. Amém. Está a perceber? Não preciso que me chamem em título. Isso não adianta para nada. Porque muitos que estão ali com títulos é uma porcaria. É verdade. Está a ver? É verdade. Mas temos que fazer as coisas como deve ser. O que é que adianta eu ter título, estar a deturpar a palavra, estar a ensinar coisas erradas, estar a fazer coisas erradas? Não adianta para nada. Ser chamado pelo pastor, ser chamado pelos outros títulos. É verdade. Amém. Verdade. Amém. É isso aí. Verdade. Portanto, nós temos que vigiar e realmente ter cuidado. Amém. Eu aconselho que os pastores que já casaram e que divorciaram e voltaram a casar outra vez, que deixem o púlpito de pastor e que coloquem um pastor devido no lugar. Não quer dizer que vai deixar de ser servo de Deus, não. Mas no lugar como comandante pastoral, não dá. Por quê? Qual é o exemplo que você está a dar? Verdade. Está a perceber? Qual é o exemplo que está a dar? Qual é o moral que tem quando um fiel acontecer a mesma situação? O que é que você vai dizer? Qual é o conselho que vai dar? Que vai dar, é verdade. Que também cai em tentação. Pronto. Que também está se liderando. É verdade. Exatamente. É verdade. Você está em pecado, como é que você vai dizer no outro que não, isto não pode, isto não sei não qual? pode, que isso também é pecado. É Está a verdade. ver? É verdade. Daí onde nós estamos a ver
a igreja esmoronou. Muitos casamentos também. A igreja esmoronou. Não É há verdade. Espírito Santo. Não há Espírito Santo, é verdade. É verdade. É assim. Agora, pode fazer uma pergunta dizendo assim. E agora sim, uma pessoa que estão a lhe trair, ou foi traído, não sei quanto. E traição, sim. agora, irmão, ou irmão Adolfo. Quer dizer, Claro. eu tenho que, não sei. Casamento, Não sim. tem hipótese. É Ou verdade. você perdoe, ou você perdoe a Perdoa a sua pessoa. esposa ou seu marido, tentando fechar os olhos como quem não vê, e vai orando para Deus realmente trabalhar, Amém. fazer propósitos que forem necessários. Esses propósitos, atenção, eu não estou a falar o dinheiro. Tentamos a reverter tudo. Amém? Amém. Amém. Mas também não vou pôr aqui limite. Se for da vontade própria, a vontade própria, a pessoa, não é que eu como servo de Deus venha dizer, olha, vamos fazer um propósito. Vamos dar aqui, vai dar aqui, não sei o que, para a causa. Sim. Não, não é nesse sentido. Verdade. O propósito que eu estou a falar isto tem que se partir da pessoa. Amém. Os propósitos têm que se partir da pessoa. Amém. Se a pessoa decidir no seu coração, é nisso que Deus opera. Quando Amém. você faz as coisas com fé, Exatamente. por livre Amém. vontade, É e verdade. você diz assim, bom, eu vou fazer um propósito. Meu propósito eu não tenho nada para dar a Deus. O que é que eu posso fazer? Bom, realmente eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Pá, e homem de Deus precisa de tá. Eu vou dar o não sei o que, o meu dinheiro, o que não sei, e vou jejuar também, e vou pedir ao homem de Deus para orar por mim, para a minha situação, etc. Isso é um propósito que você está a fazer. Para que Deus resolva a minha situação. Amém. Não, isso aí eu não condeno. Está a partir de si mesmo, que você próprio é que vai dar o teu dinheiro, etc. E... Você próprio que vai fazer o teu sacrifício? Está a perceber? Amém. Isso ali, o que é que Verdade. reflete? Reflete-se de querer tocar no coração do homem de Deus. Ao tocar no coração do homem de Deus, está a tocar o coração de Deus. E ali, Amém. automaticamente, o homem de Deus, quando pega aquilo daquela maneira, for tocado, ele também, com aquele toque, vai entrar, vai se posicionar a Deus. Aquela dor que ele vai ter, daquele toque que tu lhe fizeste sentir, Amém. é que ele agora vai entrar em oração Amém. e toca a Deus para a tua causa. Amém. Só que muitos não percebem. Muita gente não sabe disso, é verdade. E as pessoas estão ali, dá cá isto, dá cá... Não! As pessoas estão a ensinar mal as coisas. As coisas têm que ser, a fé tem que vir na pessoa. Amém. Sem ninguém lhe pedir. Verdade. Tem uma iniciativa própria, tem que começar com a pessoa. Com a pessoa. Amém. Mas Amém. olha, pronto. Amém. Amém. Estamos a fazer tudo deturpadamente e estamos a estragar as coisas de Deus. Muito obrigado. Realmente é uma experiência muito grande. Porque muitas de nós mesmo estamos neutras de muita coisa, principalmente em casamentos. Muitas mulheres a tentarem a se divorciar sem saber a causa da situação que têm carregado, que o divórcio é algo que pode trazer maldição, tanto faz maldição nas nossas próprias vidas, como esposa, como mulher. Muito obrigado, pregador, por essa palavra sábia. Continua sempre a nos ensinar, né? A nos capacitar. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe. Amém. Nos aguardem
nas próximas gravações. Estamos aqui sempre, continuamos aqui com nesse programa que é o Despertar. Vamos estar aqui a trazer muitas verdades, Amém. muitas coisas que não se falam, que não se abordam nas igrejas. Amém. Alguns até não abordam, talvez por saberem que os próprios se encontram nas devidas situações. É verdade. Mas nós não podemos fugir à verdade. Que Deus abençoe. E assim Tchau. ficamos até pela próxima. Deus abençoe. Obrigado, minha irmã. Até a próxima. Pastor. Obrigado, pregador.